Olá, meus irmãos. Então, 3 dias depois que começamos esse canal, 2 anos atrás, comemorávamos o dia de Santa Teresa d'Ávila. Como já expliquei para vocês, desde por volta dos meus 16 anos eu tenho contato com ela através dessa oração que eu vou ler para vocês, né? E como também já disse aqui, ganhei isso de uma irmã carmelita, né? Veio lá do Carmelo de São José em Ávila, tá? E peço que desde já, através dessa oração, Santa Teresa nos ajude cada vez mais a amar melhor nossa igreja, conhecer melhor para melhor amá-la. Vamos começar esse vídeo em honra da minha querida amiga Santa Teresa d'Ávila, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para falar de Santa Teresa e das questões atuais, eu quero pegar um exemplo de hoje com vocês. É importante a gente entender o que Santa Teresa herdou do tempo dela, né? Ela até cita no livro da Vida a questão lá da reforma protestante, né? Do que Lutero estava fazendo, segundo ela, levando muitas almas para o inferno. Então, eu queria pegar, né, esse livro do professor Felipe Aquino, A Reforma Protestante, em que ele diz assim, olha, os séculos XIV e XV foram períodos de grandes provações de transformações sociais, assim como o do declínio no setor cultural em geral. Na política surgiram tendências nacionalistas. A filosofia também estava em crise. A heresia do conciliarismo favorecia a oposição ao Papa, né? Os papas estavam lá asilados em Avignon por 70 anos, então tentou-se criar essa heresia dentro da igreja, que se criar um concílio que superasse os entendimentos dos papas. A filosofia estava em crise, havia certo cansaço de fazer uso da razão e da lógica, valorizava mais a vontade, voluntarismo, desprezando-se a verdade e os valores absolutos. Surgiu um relativismo moral e religioso, muita fantasia, dialética vazia, né? E uma sabedoria oculta. Dentro dessa sabedoria oculta, ele cita aqui, né, a alquimia, que pretendia descobrir a pedra filosofal, né? Surgiu em Paris essa fraternidade secreta, né, com essas ideias de sabedoria oculta, segundo vai dizer Felipe Aquino. João Hucklin, né, tio de Melanchthon, teólogo de Lutero, conhecedor do hebraico e do grego, com base na Cabala, ensinava que cada letra do alfabeto hebraico tinha um poder próprio de ação. A piedade era pouco esclarecida, né? Caía sempre num subjetivismo, ou seja, as pessoas tiravam de dentro delas mesmas, né, os seus propósitos, as suas conclusões pessoais. Né? Esse é subjetivismo, é tudo que diz respeito ao sujeito. Crenças supersticiosas se misturavam com a fé, multiplicava essas histórias de bruxas, crenças nas astrologias e outras práticas. Junto desse exílio dos papas em Avignon, por 70 anos, aconteceu o cisma do Grande Ocidente, né, de 1378 a 1417, e havia um papa legítimo e 2 antipapas. Peste, fome no âmbito das calamidades públicas, né, fruto de guerras, desordens sociais, olha bem quanta coisa, né? Muitos julgavam que o anticristo e o fim do mundo estavam próximos. Alguns grupos de penitentes, os flagelantes, percorriam a Europa professando ideias religiosas fanáticas, revolucionárias. Também o movimento renascentista, humanista, marcou a segunda metade do século XV e o início do século XVI, que foi quando Santa Teresa d'Ávila nasceu, 1515, né? 28 de março de 1515. Então, muitos chamavam pela reforma urgente da disciplina da igreja, mas o papado infelizmente foi envolvido pelo relaxamento espiritual do renascentismo e a promoção das artes. Muitos bispos mundanos desfrutando de ricos benefícios, ao passo que sacerdotes ignorantes e pobres formavam como que um proletariado clerical. Os mosteiros estavam em decadência, assim como várias outras ordens religiosas da igreja, e Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz assim o reformaram. Muitos padres estavam dispostos
a deixar a batina e seguir Lutero. Nesse contexto surge a grande doutora da igreja, Santa Teresa d'Ávila, que, apesar de toda essa convulsão, né, que os séculos anteriores faziam refletir no século dela, foi uma mulher, como ela mesma diz, com uma determinada determinação de ser filha da igreja, obediente aos seus superiores, que rasgaram páginas dos seus escritos, fizeram ela reescrever o livro do Caminho da Perfeição, como eu vou ler para vocês, e nunca desistiu, nunca desobedeceu. Não existe em todo esse escrito de Santa Teresa d'Ávila uma página contra o Papa, uma página falando mal de um sacerdote. Eu quero pegar esse exemplo de Santa Teresa porque ele é necessário. A gente tem que se fiar em quem já é santo, em quem já passou por esse caminho pedregoso rumo à santidade, não cair em heresias e desvios. Então eu queria começar com essa leitura aqui da carta de São Paulo aos Colossenses, que vai dizer aqui no capítulo 2, no versículo 8, vai dizer: tomai cuidado para que ninguém vos escravize. Ninguém tome conta da sua liberdade, que você só encontra com Deus, né? Sendo fiel e temente a Deus, que se manifesta na Santa Igreja como fez Deus a conhecer através do seu Filho Jesus Cristo, né? Através de Jesus Cristo, Pedro ocupou o seu lugar como pontífice, que uniu assim como Cristo, céu e terra. Não se desviem, ninguém vos escravize por vãs e enganosas especulações da filosofia, segundo a tradição dos homens. Marquem essa palavra, tradição dos homens. Não é tradição apostólica. Essa tradição dos homens poderíamos chamar de tradicionalismo. Homens tradicionalistas, segundo os elementos do mundo e não segundo Cristo. Então é muito fácil a gente confundir e cair nessa tradição dos homens. O que é essa tradição dos homens? Sim, pode ser dos homens que não têm fé, essas tradições, costumes humanos. Mas também pode ser nesse sentido, sim, de que os homens gostam de fazer a tradição segundo sua vontade. E não, como está dizendo aqui, segundo Cristo. Como é que é segundo Cristo? Só tem um caminho segundo Cristo, meus irmãos. Pelo amor de Deus. Santa Teresa d'Ávila, no livro da vida aqui, o Frei Patrício Schiadini, da Ordem dos Carmelitas Descalços, faz um belo prefácio do livro dela dizendo: Teresa, obediente à igreja, questionadora da igreja, submissa à autoridade, procura caminhos para levar à frente os desígnios de Deus, defendendo acima de tudo a felicidade de ser filha da igreja. Ela era questionadora da igreja porque quando ela faz os seus escritos, ela não tem conhecimento teológico nenhum, né? Então, ela falar assim como uma pessoa religiosa, mística, espiritualizada, faz com que os outros que sabem as imitações humanas, que é aí que Deus se manifesta, é nesses pequenos e humildes como ela, né, sejam questionados, as posições dela sejam tidas como questionadora. Por isso que diz aqui, obediente à igreja, questionadora da igreja, né? É interessante que muitas vezes ser obediente à igreja cause questão dentro da igreja, não é isso? A gente está vendo isso agora. Seu nome, sua mensagem ultrapassam a igreja e conquistam pessoas de todas as raças e religiões, em busca do infinito e do desejo de Deus. Nessa busca que está no coração do homem, esteja ele na religião que ele estiver. Vai dizer a Dominus Jesus, que eu já vou ler para vocês. Né? Não se pode hoje aprofundar o tema da necessidade do encontro do homem com Deus sem recorrer à experiência e doutrina teresianas. Paulo VI, no dia 27 de setembro de 1970, a proclamou solenemente doutora da Igreja. No livro do Caminho da Perfeição, né, quando vai falar da composição do livro, diz assim: naquele tempo, os espirituais espanhóis e livros de oração estavam submetidos a dura prova. Em 1559, a Inquisição Espanhola publicava um índice de livros proibidos, no qual incluía as obras de autores tão insignes quanto São João da Cruz, Francisco de Borja e Padre Granada. Temas doutrinais prediletos da santa, como a oração mental, contemplação, recolhimento, quietude, eram olhados com desconfiança. A tese mesma sobre que se baseava seu ideal de reforma, valor daquele grupinho de humildes mulheres com vocação contemplativa postas a serviço da igreja,
era considerada com suspeição. Vejam, nada que cercou Santa Teresa era favorável a ela. Nada. Era tudo um caminho muito duro e muito difícil, mas ela não esmorece e ainda nos ensina como atingir a plenitude da união com Deus, né? No castelo interior. Páginas de tamanha audácia não podiam passar impunes pela censura e não passaram, apesar de terem sido submetidas a censor tão benévolo e admirador da autora quanto o padre Garcia de Toledo, esse padre que fez várias, né, riscou várias coisas, né, dos livros dela. O erudito dominicano leu atentamente o manuscrito, riscou páginas inteiras, fez frequentes anotações à margem e, por fim, o devolveu à madre, para que o refizesse. Agora eu quero que vocês parem um instante. Imaginem que vocês têm uma revelação mística, que só vocês compreendem, né? E vocês têm a certeza desse encontro com Deus e vocês pedido a vocês que escrevam sobre isso. E vocês escrevem. Aí o que você escreveu é riscado, rasgado, modificado. Como você se sentiria? Aí o que Teresa fez? Santa Teresa teve de refazê-lo integralmente, o caminho da perfeição, estamos falando aqui, tá? Tarefa penosa que executou com decisão, emendando todo o livro em grande parte e redigindo-o de novo. Isso sucedeu com toda a probabilidade em 1566, quando ainda não existia outro mosteiro além do São José de Ávila, que foi o primeiro reformado por ela, né? O primeiro mosteiro após a reforma dela. O segundo caderno superou a prova da censura feita ainda por Padre Garcia de Toledo, mas mesmo assim, dessa vez ainda não perdoou a santa pequenos desvios doutrinários. Ou seja, depois que ela reescreveu, conforme ele tinha pedido, ainda mesmo assim, né, ele não perdoou esses pequenos desvios doutrinários, seguramente não tão pequenos para a pupila dos teólogos tridentinos, nem para a sensibilidade dos leitores e inquisitores daqueles dias. A solução foi arrancar algumas páginas do caderno, substituindo-as por outras, ajustadas às diretrizes do censor, redigidas pela autora. O que Teresa nos ensina? A frase que eu publiquei para nós hoje diz assim: o demônio também começou a espalhar de boca em boca que eu tinha alguma visão sobre o caso, né? Ela está falando aqui de questões que aconteceram com ela antes, mas o que interessa para a gente é o que vem aqui depois. As pessoas me procuravam com muito medo para me dizer que vivíamos tempos ruins e que poderiam levantar contra mim falsos testemunhos, denunciando meus inquisidores. Aí o que ela pensa? Olha a resposta de uma santa. Achei muita graça e ri, porque nunca tive temor disso. Pois bem sabia que em matéria de fé eu antes morreria 1000 vezes do que me oporia a qualquer coisa da igreja ou a qualquer verdade da Sagrada Escritura. Eu lhes disse que não temessem quanto a isso, pois em estado bem ruim estaria minha alma se houvesse nela algo que me levasse a recear a Inquisição. Ou seja, eu não tinha medo, porque eu sabia que não vinha dela, não devia nada, que Deus é que justifica, né? Quando você recebe de Deus, ele está à tua frente, né? Deus é que justifica. Ela fala isso, inclusive, nas sétimas moradas, né? Não é mais nem a pessoa esquece de si, né? Cristo que vive nela. Se achasse que havia, eu mesmo iria procurá-la. Se a alma dela tivesse em risco, que merecesse algum crivo da Inquisição, ela mesma ia procurar. Tão grande era a confiança dessa mulher na Santa Igreja. Por isso ela vivia dizendo, sou filha da igreja. Eu me pergunto, à luz de Santa Teresa d'Ávila, como está a sua relação com a Santa Igreja? Por isso que eu quis ler essa passagem. É importante a gente ler essas coisas e se questionar. Por que adianta eu ficar lendo Santa Teresa, achar Santa Teresa lindo, como teólogo, ficar falando Santa Teresa d'Ávila? Não leio a Bíblia, não entendo o que quer dizer as passagens bíblicas, tomo as minhas próprias decisões, faço. Me assento na casa sobre a areia na tradição dos homens, esqueço todo o resto, vou viver minha vida como eu quero, afinal de contas o mundo está tão ruim, está tudo tão complicado, existe tanta heresia. Ora, meus irmãos, que novidade é essa? Santa Teresa é herdeira disso tudo. Qual é a diferença entre São Francisco e Lutero? Qual é a diferença entre Santa Teresa d'Ávila e Lutero? É obediência à igreja. Obediência. Eu quero pegar com vocês a notícia que saiu na CEI Digital hoje para terminar esse vídeo com uma análise muito sucinta de um exemplo que eu quero dar sobre o que acontece na igreja. E a coisa é tão volumosa que eu queria fazer um vídeo sobre obediência à igreja e hoje me veio uma notícia sobre desobediência
né? Sobre essa vontade que se tem de sempre se contrapor e ficar espreitando a igreja como se o Papa, aliás, desculpa, ficar espreitando o Papa como se a qualquer momento, vai acontecer alguma coisa e a gente vai conseguir provar que o Papa é o anticristo, que o Papa é o demônio, que não existe Papa, que a igreja está sem Papa. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Agora, pasmem, um canal que eu sigo, compartilho, divulgo, a CEI Digital me põe a seguinte chamada de notícia. Olha o risco que eu confiava, né? Posso dizer mais que confio, mas eu confiava na CEI Digital. Vaticano lança moeda com a figura Pachamama, que causou polêmica durante o sínodo. Ora, se a figura Pachamama que está nessa moeda, quem fez a figura relata que é a Pachamama ali. Por quê? Eu não posso fazer uma moeda e dizer que aquela moeda é a cara do fulano, mas quem fez a moeda não diz que é a cara do fulano. Então, o que está querendo dizer é que o Vaticano está usando de um subterfúgio para promover a Pachamama. Porque daí ela tem que provar essa acusação. Né? Uma heresia não é uma heresia porque eu acho que é heresia. Ela tem que ser provada. Mas não é, porque eu fui na fonte oficial. Eu já até eu mesma comentei essa matéria. Tá maior polêmica aqui, tá maior bate-boca, óbvio, que estão atacando o Papa. E provavelmente, né, uma matéria dessa, quem publicou uma matéria com esse título, Lança Moeda com Figura do Pachamama, estava, né, querendo o que com isso? Vamos ver aqui o que aconteceu. O escritório filatélico e numismático do Vaticano colocará à venda a partir de 16 de outubro, amanhã, uma moeda de prata de 10 euros por ocasião do 50º aniversário do Dia Mundial da Terra, com a figura de uma mulher nativa amazônica grávida e que nas redes sociais foi associada a Pachamama. Então agora ele já mudou. Não é ele que está falando nas redes sociais, mas não era isso que estava na chamada da matéria. O Mãe Terra, divindade que gerou polêmica no sítio da Amazônia. Mas aí, de acordo com o site do Escritório do Vaticano, a moeda criada por Luigi Oldani, e é mesmo porque eu fui lá confirmar, representa uma mãe carregando a terra a qual devemos cuidar e amar como se fosse uma filha. Bom, se eu pego aqui isso que ele está falando, em nenhum momento quem criou a moeda falou que era isso. Agora preste atenção, o que você vai lá, visita nesse escritório filatélico e numismático, quem emite moedas, né, símbolos, selos, né? Você vai e está escrito assim, na descrição da moeda: a celebração da vida na Terra é um compromisso de cuidar do planeta. É o projeto ao qual a Igreja pretende dar o seu apoio numa obra grandiosa e complexa. Promover uma ação internacional para garantir a todos o futuro, o alimento de que precisa, tanto em quantidade quanto em qualidade, que o avanço econômico seja acompanhado pelo desenvolvimento social, sem o qual não há progresso real. A Casa da Moeda do Estado do Vaticano supervisionou a emissão de uma moeda de prata de 10 euros feita por mestre Oldani, que retrata uma mãe carregando a terra a qual devemos cuidar e o amor como se fosse uma filha, com longas espigas de trigo no cabelo num cruzamento entre passado e futuro que se torna atemporal, portanto eterno. Essa é a descrição da moeda oficial lá do site, eu vou deixar para vocês um link, no site da Casa da Moeda do Vaticano. E olha a matéria que me sai, porque ela tem traços indígenas, está com cuidando da terra como, né, ela não é nem a mãe terra, né, é cuidando da terra como uma filha, né, como algo, uma dádiva dada à humanidade, né, é isso que eu vi ali. Agora, se eu pego tudo que o Vaticano impressionante, o protestante tem mania de fazer isso, né? Aonde as coisas de Deus estão, ou aonde não tem nada de Deus, ele tá vendo o demônio. Ele tá vendo demônio em tudo. Então eu vou dizer para vocês, o que está passando pela igreja é o espírito do protestantismo. Vocês gostam ou não de ouvir? É isso que está passando. É não analisar as coisas de uma forma sistemática, com documentos anteriores da igreja, que dê embasamento contra a heresia, como a Dominus Jesus, que eu faço questão de ler para vocês agora, parágrafo 8 da Dominus Jesus. Existe também quem avança a hipótese do valor inspirado dos textos sagrados de outras religiões. A Dominus Jesus, vou dizer mais uma vez, ela foi escrita pelo cardeal Ratzinger, então, né, a pedido de São João Paulo II, para combater as heresias que vinham vindo com relação ao sincretismo religioso a partir do Concílio Vaticano II. A Dominus Jesus veio centrar
né, o ensinamento do Concílio Vaticano II. Vocês vão entender. Existe, né, quem avança a hipótese do valor inspirado nos textos sagrados de outras religiões. Aí vai dizer o Papa, hoje Emérito Bento XVI, né? Deve admitir-se que alguns elementos presentes neles são de fato instrumentos mediante os quais multidão de pessoas puderam, através dos séculos, e podem ainda hoje alimentar e manter sua relação religiosa com Deus. Por isso, o Concílio Vaticano II, referindo-se aos modos de agir, aos preceitos e doutrinas das outras religiões, afirma, como acima se recordou, que, embora em muitos pontos estejam em discordância com aquilo que a Igreja afirma e ensina, muitas vezes refletem um raio daquela verdade que ilumina todos os homens. Ou seja, é como se eles estivessem vendo um relâmpago, né? A luz aparece e some. E aí eles fazem em cima daquilo. Presta atenção. Com efeito, a Santa Mãe Igreja, por fé apostólica, tem como sagrados e canônicos apenas, né, os livros inteiros do Antigo e Novo Testamento, né, porque são inspiração do Espírito Santo e tem Deus como autor. Né, e foram confiados assim à própria Igreja. Então eles ensinam com firmeza, fidelidade e sem erro a verdade de Deus, por causa da nossa salvação. Assim está contido nas Sagradas Letras, né? Por vontade de Deus está contido lá. No entanto, vai terminar, embora querendo congregar em Cristo todas as gentes e comunicar-lhes a plenitude da sua revelação e do seu amor, Deus não deixa de se tornar presente sobre variadas formas, quer aos indivíduos, quer aos povos, através das suas riquezas espirituais, das quais a principal e essencial expressão são as religiões. Mesmo se contém lacunas, insuficiências e erros. Erro, lacuna, insuficiência, isso existe nas outras religiões, as religiões que não seguem Cristo na Igreja Católica. Porque a Igreja Católica ensina com firmeza, fidelidade, sem erro. As outras religiões com lacunas, insuficiências e erros, está claro? Portanto, os livros sagrados das outras religiões, que sem dúvida alimentam e orientam, não está falando no passado, não, está falando no presente, orientam e alimentam a existência dos seus pequenos sequazes, né, seguidores, recebem do ministério de Cristo os elementos de bondade e de graça neles presentes. Ora, meus irmãos, né, a Igreja se pronunciou sobre esse tema. É do mistério de Cristo que a verdade perpassa outras religiões. Faz como que um chamado, venham para a verdade. Eu sou Cristo. É de mim que vocês têm que tirar esses exemplos, não é desses falsos deuses que vocês constroem. No entanto, existem elementos de bondade e de graça. Declaração Dominus Jesus, São João Paulo II, e um dia vai ser santo, se Deus quiser, Bento XVI. Ouçam se quiserem, essa é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Agora, tem muita gente querendo fundar outra igreja. Pode, fica à vontade, não é? A porta da rua serventia da casa. Gente, a gente não pode ver assim, a gente tem que ser Teresa d'Ávila. Suportar os impactos, suportar às vezes o que a gente não gosta, com amor pela Santa Igreja, que é Cristo presente e vivo em todos os seus sacramentos, que jamais vai deixar a igreja. Agora me digam, se fosse, que não está descrito como, mas se fosse a Pachamama, o que os índios cultivam? Enquanto outras religiões, o que então, se há de bom e algo de bom na revelação de Cristo em outras religiões, o que seria desses índios que cultivam, por exemplo, esse tipo de símbolo? O amor à terra, o ter a terra como uma dádiva que precisa ser cuidada, é ou não é um valor que muitas vezes o mundo civilizado não tem? Né? É tirar dela o seu sustento e ver nela algo a ser louvado. Não encontra Deus, não encontra Cristo, mas está louvando. Cristo está ali presente. Ah, vai ser salvo, não vai ser salvo? Quem é você para dizer? Quem é você para julgar teu irmão? Então a gente tem que abrir o olho para a nossa realidade, como que está a sua relação com a sua igreja. E não a relação dos índios, a relação dos budistas. Talvez estejam melhor com Deus do que a gente. Como vai dizer a parábola do samaritano usada na Fratelli Tutti. Bom samaritano. Todos os religiosos passaram, judeus, fariseus, que eles vou mostrar que guardavam a lei. Passaram reto. Quem ficou? Aquele que não tinha religião. O que quer dizer isso pra gente? Que a gente tem que fazer a nossa religião ser concreta. Que a gente tem que aprender a ser simples e humilde e obediente como Santa Teresa d'Ávila. Tá? Essa linha de vídeos que vocês estão vendo agora aqui no canal é porque realmente ver os comentários que eu vi ali na Ceia Digital e uma chamada daquela ali é para Santa Teresa d'Ávila dizer assim, não fique falando só de mim não,
Fale da igreja, que foi por ela que eu dediquei toda a minha vida, os meus escritos e todos os meus sofrimentos. Por ele ali, ó, pregado na cruz. Fiquem com Deus, salve Maria, viva Santa Teresa d'Ávila, que ela possa nos iluminar nessa caminhada, né? Através dessa relíquia aqui, que vocês recebam também o amor à Santa Igreja. Até mais.